Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de fazer um pronunciamento nesta manhã sobre os últimos acontecimentos com relação ao governo federal, que nesses últimos dias tem acumulado uma série de atrapalhadas e feito uma série de encaminhamentos que deixam a população bastante preocupada sobre o futuro do nosso país. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um desgoverno. Eu penso que o governo Jair Bolsonaro, segundo as pesquisas de opinião pública que foram divulgadas ontem, ele está perdendo apoio da população muito mais cedo do que a gente imaginava que fosse acontecer. O índice de aprovação do presidente vem caindo muito rápido. E isso demonstra a frustração do povo brasileiro em relação a este governo que foi eleito fazendo discursos muito firmes, incisivos, e depois também com base numa série de mentiras que foram veiculadas nas redes sociais, chamadas de fake news. Primeiro, é importante dizer que o governo que foi eleito com o discurso do combate à corrupção já assumiu manchado com denúncias envolvendo seu filho, senador da República, numa história de depósitos suspeitos que foram identificados pelo COAF, que foram realizados pelo seu motorista Queiroz. Interessante que ninguém mais fala do Queiroz. Mas é importante a gente lembrar sempre, cadê o Queiroz? E o Queiroz, o que vai acontecer? O Queiroz não vai prestar depoimento? O processo não vai andar mais. Mas depois, ainda aquele ministério que todos nós sabemos, ele fez um discurso. Eu quero dizer aos colegas que eu estou na introdução, vou demorar um pouquinho aqui. Mas vou conceder os apartes, mas estou só fazendo a introdução. Ele que dizia que não ia admitir no seu ministério pessoas com denúncias de corrupção. Vários ministros respondendo denúncias de irregularidades. Eu não sei porque ele não tirou ainda o ministro do Turismo, que é envolvido com denúncias de candidaturas laranjas de mulheres no seu estado, mesma denúncia envolvendo outros membros do PSL e denúncias graves envolvendo outros ministros que estão respondendo por corrupção. Mas a história não para por aí. Na semana passada fez um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Para nossa surpresa, foram presos 2 ex-policiais e aquele que atirou, tirando a vida da vereadora Marielle, era vizinho do presidente da República. E o seu filho mais novo foi namorado da filha deste ex-policial
que matou a vereadora Marielle Franco. Pessoas ligadas às milícias do Rio de Janeiro, aquele estado paralelo que existe no Rio de Janeiro, do crime organizado. Eu não posso afirmar aqui que o presidente está envolvido nessa história, ou o seu filho, alguém da sua família, mas que é muito estranho o assassino da Marielle morar no mesmo condomínio que o presidente da República, morando ali durante 1 ano, e as investigações correndo, e elas só vieram à tona, os resultados, por conta da pressão popular aqui no Brasil e fora do país. Mas a população brasileira ainda quer saber quem mandou matar a vereadora Marielle Franco. Eu acho que essa história ainda vai render muitas informações surpreendentes. Uma parte, senhor deputado. Mas agora eu vou entrar no assunto que me trouxe aqui na tribuna. Estava fazendo apenas uma introdução. Para dizer que esse governo, Jair Bolsonaro, ele é uma farsa. E se continuar da forma como ele vem agindo, vai acabar com o nosso país. Vai ser um desastre muito difícil de ser consertado daqui para frente. O homem abre a boca e só fala besteira. E a Bolsa de Valores fica nervosa, agitada. O dólar, da mesma forma. Uma palavra dele causa um estrago na economia. O setor do agronegócio, deputado Coronel Davi, está pé da vida com esse governo. A China está parando, né? Nosso deputado Londres, que tem o apelido de chinês, inclusive, né? Olhei para ele e lembrei. A China, deputado Londres, o principal parceiro comercial do Brasil, está saindo, indo para os Estados Unidos. Para quem nós vamos vender a nossa soja, a nossa carne? O setor do agronegócio está preocupado. A ministra Tereza Cristina está preocupada, quer conversar com a China agora, porque o presidente vai para os Estados Unidos, abaixa as calças, é isso que aconteceu com essa viagem agora. Abaixa as calças, as cuecas, abaixou tudo para o presidente Donald Trump. O cara quis fazer bonito. Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, e o filho dele atrás dele, com o celular, tirando foto, para colocar no álbum da família. Olha, nós fomos à Casa Branca. Que bonito. Chegou na Casa Branca e entregou o Brasil na bandeja para os Estados Unidos. Um governo entreguista, falando agora, nós temos uma outra relação com os Estados Unidos. O que ele fez? Ele falou que americano pode vir para o Brasil e entrar sem visto, sem o princípio da reciprocidade. O brasileiro que for entrar nos Estados Unidos vai precisar de visto. Aí, para completar a barbaridade que ele fez, ele fala que o turista brasileiro ele vai com segundas intenções para lá. Ora, esse presidente da República, ele é uma vergonha internacional. Ele é uma vergonha internacional. Basta ler as manchetes dos jornais da França, da Europa toda e dos próprios Estados Unidos. Eles estão tirando sarro do presidente, que é um bobo da corte que nós temos aqui no Brasil.
Então, ele abre a entrada de americanos aqui sem visto, sem o princípio da reciprocidade. Ele pega a base de Alcântara e entrega para os Estados Unidos. Olha, vocês podem usar a nossa base de Alcântara aí, o que vocês quiserem, lançar mísseis, lançar foguete, lançar aviãozinho, o que vocês quiserem. Permitam uma parte? E depois, ele, para fazer mais bonito ainda, fala que o Brasil está disposto a derrubar o governo da Venezuela. Fazendo bonito. Agora, antes de conceder uma parte para o deputado Coronel Davi, que tem uma missão dificílima aqui de defender esse governo que eu li ontem na internet e achei interessante, um governo de milicos e malucos. É um governo de milicos e malucos. Eu não sei quem é que tem um peso maior lá, se são os milicos ou se são os malucos. Parece que os malucos, eles ficam fazendo as maluquices e os milicos, junto com o Paulo Guedes, vão fazendo as maldades. A reforma da Previdência, só para encerrar, vou conceder uma parte a Vossa Excelência. A reforma da Previdência, ela causa um estrago na vida dos trabalhadores, traz prejuízo para as mulheres, em primeiro lugar, que vão ter um aumento na sua idade mínima para aposentadoria, os trabalhadores rurais. Agora, o Congresso Nacional fez uma condição, nós só vamos analisar essa reforma da Previdência se vier a reforma também da Previdência dos militares. E aí ontem chegou a reforma dos militares. E o que diz essa reforma? Faz algumas alterações na aposentadoria dos militares, segundo o ministro Paulo Guedes, vai economizar quase 100 bilhões de reais em 10 anos. 100 bilhões, puxa, que maravilha, os militares estão dando essa contribuição. Só que, vírgula, nesse projeto da reforma incluíram uma revisão da carreira dos militares, com gratificações, com paridade, com integralidade, com isso e com aquilo, e, conclusão, ia economizar 100 milhões, mas com isso vai gastar 80, quase 90. Na verdade, a economia vai ser de 10. Quer enganar o povo brasileiro? Quer fazer bonito? Quer fazer bonito em cima das costas de quem ganha um salário mínimo, que vai aposentar com mais de 70 anos? Quer fazer bonito em cima da aposentadoria das mulheres que têm dupla jornada de trabalho, das professoras que vão ter que dar aula até 60 anos de idade e não vão receber ainda o salário integral? Governo entreguista, capacho dos Estados Unidos e um governo contra os pobres, contra os trabalhadores, contra as pessoas mais humildes e a favor dos banqueiros e a favor de um setor da sociedade que está batendo palma, que essa reforma da Previdência só interessa ao setor financeiro, que vai lucrar muito com as aposentadorias privadas e com um suposto sistema de capitalização, se for implantado no Brasil. Permita então, uma parte, vou permitir, deputado. Vou permitir. Muito obrigado. E agradeço a Vossa Excelência a oportunidade que me dá nesse momento. Só não vale falar do Lula. Não vou falar dele. Mas Vossa Excelência me dá uma oportunidade muito boa nesse dia, que é um dia especial, de falar do nosso presidente Jair Bolsonaro, e eu aproveito para dar aqui os cumprimentos pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul ao nosso presidente, que hoje completa 64 anos de idade. Presidente eleito pela maioria dos brasileiros. Vossa Excelência, quando o pode fazer agora, nesse momento mesmo, quando deixar
à Assembleia Legislativa, Vossa Excelência pode ser roteirista de filme. Que Vossa Excelência começou narrando alguns fatos de filme de mistério, de suspense, mas de pura fantasia. E logo depois, Vossa Excelência já foi para um filme de sexo explícito, quando disse que o nosso presidente abaixou as calças e as cuecas para os americanos. Baixou tudo. Vossa Excelência realmente tem uma capacidade de produzir situações que dariam bom filme. Bom filme de fantasia, bom filme desse outro aí que eu falei. Mas eu respeito Vossa Excelência. Vossa Excelência, quando fala, e principalmente quando critica a reforma da Previdência, sabe que o presidente do seu partido, na época, o Lula, tentou fazer uma reforma da Previdência e foi vencido pelos pedidos dos sindicatos, das lideranças sindicais, e fez uma reforma bem pouquinha. A Dilma, coitada, infelizmente não conseguiu realizar aquilo, mas defendeu com muita efusividade a reforma da Previdência aqui no Brasil. Então, eu noto em Vossa Excelência, e respeito muito as posições do senhor, deputado Pedro Kemp, mas eu vou defender com firmeza as intenções boas do governo do Jair Bolsonaro, porque serão, com certeza, decisivas para que o Brasil possa tomar o rumo do desenvolvimento, esquecer a quebradeira causada pelos 13 anos de denúncias, punições e condenações produzidas por integrantes do seu partido, mas nós vamos seguir confiantes. Queiroz, a polícia está cuidando, entendeu? Isso aí ninguém fala mais nada, né? E quando o senhor, e para encerrar, deputado, quando o senhor diz quem matou a Marielle, já estão sendo presos. E os mandantes? Não, eu estou preocupado agora e querendo saber quem mandou matar o Jair Bolsonaro. Agora, imagina, o senhor aqui criticou que o suposto assassino da Marielle mora no mesmo condomínio do Jair Bolsonaro. O senhor sabia que lá também mora uma mulher que foi presa por tráfico de drogas e um outro envolvido na Lava Jato? Agora, o senhor já pensou aquelas pessoas que moravam no edifício do Lula, se tivessem que carregar essa culpa de um dos grandes ladrões do dinheiro brasileiro e que hoje cumpre pena lá em Curitiba? O senhor já pensou se nós fôssemos culpar os vizinhos pelas maldades dos ladrões e assassinos desse país? Então, Vossa Excelência exagera, como é de costume do Partido dos Trabalhadores, mas, como eu disse aqui anteriormente, e volto a repetir, Vossa Excelência vai ver que o Brasil vai crescer. E foi tão ruim essa ida do Jair Bolsonaro à América, que o senhor está desprezando, que o Brasil, depois de muito tempo, conseguiu o apoio decisivo dos Estados Unidos e, finalmente, vai fazer parte da OECD. Coisa que o PT não conseguiu fazer, que a Dilma tentou, e o Jair Bolsonaro, nos seus primeiros 3 meses, com o apoio dos Estados Unidos, consegue esse avanço. Esse avanço vai trazer desenvolvimento, vai equilibrar a economia e nós vamos voltar a ser um país pujante. Muito obrigado. Muito difícil a missão do colega, deputado Coronel Davi, defender esse governo que é motivo de chacota hoje nas redes sociais, em todos os lugares. E é impressionante que as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro não conseguem falar 3 minutos sem falar do Lula e da Dilma, do PT. É impressionante, porque foi um governo tão marcante na história do Brasil, do presidente Lula e da Dilma, ontem fazendo as comparações da taxa de aprovação, de reprovação dos governos nos primeiros meses, nós vimos assim como foi a história do governo do presidente Dilma, a taxa de aprovação, né, de apoio popular, uma coisa incrível. Mas foi um governo marcante, tão marcante, que gerou um ódio das classes dominantes, das elites, e ele está preso. Hoje é um preso político, que a turma do Bolsonaro fala que destruiu o Brasil, acabou com o Brasil, que roubou, que roubou, que roubou. Agora,
O Queiroz está lá, não, a polícia vai cuidar dele, né? Está lá, não aconteceu nada. Nós estamos vivendo um momento assim que a justiça vale para uns, não vale para... Mas essa máscara da Operação Lava Jato começou a cair. Começou a cair. Aqueles meninos lá, os procuradores da República, da Força Tarefa, da Lava Jato, já estão sendo desmoralizados. Olha o que eles fizeram. Eles fizeram um acordo para receber uma multa da Petrobras de 2,5 bilhões e o dinheiro depositado numa conta que eles abriram lá numa fundação. Eles administrando. Ministério Público, deputado Dona Evandro de Matos. Ministério Público Federal, a Operação Lava Jato, aqueles meninos que aparecem na televisão toda hora, eles abriram uma fundação para receber a multa da Petrobras, 2,5 bilhões, e eles que vão decidir para onde que vai aquele dinheiro. Interessante isso, né? Assim, ilegalidade atrás de ilegalidade, a Operação Lava Jato fez pirotecnia, fez muita, né, barulho na televisão, direcionou tudo para cima do PT, prendeu o presidente Lula para não ser candidato a presidente da República, e agora as denúncias estão pipocando aí. Esse laranjal do PSL tem que ser apurado, isso aí. Esse laranjal. Todo dia aparece uma mulher falando assim, eu fui candidata, mas me deram 60 mil, tive que devolver 40. Essas coisas têm que ser apuradas. Mas, para não mudar o foco do meu pronunciamento, o governo Jair Bolsonaro é um desastre para o nosso país. Se ele não corrigir algumas coisas, nós aqui do Mato Grosso do Sul vamos sofrer, deputado Dona Evandro de Matos. Nós aqui, que somos um estado que tem economia baseada no agronegócio, nós vamos sofrer com isso. Porque os parceiros comerciais estão deixando de comprar do Brasil por causa dos impropérios do Bolsonaro, por causa das besteiras que ele fala. Está afugentando o principal parceiro econômico do Brasil, a China. Falou de transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém para alegrar a bancada evangélica, que eu saiba, parece que foi um pedido deles, e com isso os países árabes estão retaliando e começando a deixar de comprar do Brasil. Para mim, isso chama burrice. Burrice, não tem outra palavra. Permita-me uma parte. Permito, deputado Capitão Contar. Pedro Kemp. Vamos parar um pouco de criticar o governo e vamos trazer aqui medidas positivas para o nosso país. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de ficar falando de passado, vamos falar de futuro, vamos falar de ordem e progresso. Ontem a Bolsa de Valores bateu 100 mil pontos. Sabe o que isso representa, nobre deputado Pedro Kemp? Que a economia está reagindo. E a economia reagindo, o empresariado vai poder contratar mais, as famílias vão poder ter mais renda. E isso, naturalmente, atingirá todos os brasileiros. Não se trata apenas de querer julgar um governo que mal fez 80 dias. E que parte dele ainda ficou hospitalizado por causa de uma tentativa de assassinato que ainda será desvendada. Sobre as carreiras militares, deputado Pedro Kemp, venho aqui defender a minha classe, não só das Forças Armadas, mas também todas as carreiras militares e também estaduais. Você gostaria, deputado Pedro Kemp, o senhor, de um dia ligar para a polícia ou um dia solicitar a ajuda de um agente de segurança e eles te responderem assim, ó, não posso, estou em greve? A carreira militar tem peculiaridades, tem particularidades que merecem ser mantidas. Do contrário, se quiserem acabar com todos esses, entre aspas, benefícios, como dito por Vossa Excelência, né, da carreira militar, ninguém mais vai querer ser militar. Quem vai querer arriscar sua vida? Vou citar aqui algumas das peculiaridades da carreira militar. Nós temos disponibilidade permanente. A gente não se aposenta, o militar entra para a reserva e continua contribuindo. Ele tem dedicação exclusiva, ele não pode ter outro emprego.
O militar tem uma das menores remunerações do país. Ele corre risco de vida. Ele coloca a vida dele para proteger a sua e da sua família. A própria família do militar sofre sacrifícios. Na carreira militar federal, por exemplo, tem que estar lá na fronteira com a Colômbia, com a Venezuela. A família vai junto, a família sofre. O filho, muitas vezes, não tem uma escola para estudar numa localidade dessa. A gente não tem sindicato. Militar não tem direito trabalhista. Militar não pode fazer greve. Então, nobre deputado Pedro Kemp, procure saber o que representa a classe militar em nosso país. E que se a gente não tiver sustentação e não apoiar essas carreiras, nosso país vai estar fadado à insegurança, à guerra, e não é isso que nós queremos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Contar. Vossa Excelência defende aqui os militares, eu defendo os trabalhadores. Eu defendo os trabalhadores. Se é para os militares terem carreira, eu concordo, Vossa Excelência, tem um brilhante serviço prestado ao povo brasileiro. Precisa de rever a carreira, os benefícios? Ótimo. Mas eu também me vejo aqui no direito de defender os trabalhadores que foram golpeados pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista que precarizou o trabalho de milhões de brasileiros. Só mais 10 segundos. Uma reforma que acabou com os sindicatos. Vossa Excelência falou aqui, militar não tem sindicato. O governo golpeou os sindicatos que estão fechando as portas. Acabou com a contribuição sindical e agora o seu presidente fez um decreto que os trabalhadores vão ter que contribuir pessoalmente ao sindicato. Pessoalmente, ir lá, tirar um boleto e pagar. Acabou, golpeou. É um governo que está acabando com a democracia no país. Tem medo do sindicato, tem medo da organização popular. É um governo de rico, é um governo de banqueiro e é um governo de milico. A carreira militar, ela tem que ter os seus privilégios. Eu defendo aqui, capitão Contar, os pobres. Eu defendo aqui os negros, eu defendo os índios, eu defendo as pessoas que passam necessidade, eu defendo os trabalhadores que não vão ter direito de se aposentar mais nesse país. Só para lembrar, Vossa Excelência já analisou a reforma da Previdência? O trabalhador vai ter que contribuir com a Previdência 40 anos, enquanto o militar vai estar na reserva. Só para lembrar, deputado Não, Pedro eu não Kemp, dei a parte. por gentileza, não, a parte. Vossa Excelência não pode falar ainda. Eu não concedi a parte. Eu não concedi ainda. Vossa Excelência fala que o militar não se aposenta, ele vai para a reserva. A Miriam Leitão, hoje, no Bom Dia, ela deu risada disso. Ele não se aposenta, ele vai para a reserva e fica lá de prontidão, como se o Brasil estivesse em guerra, e os militares estão lá em prontidão para ir para a guerra defender o Brasil. Ora, enquanto o trabalhador vai ter que trabalhar até 70 anos para receber R$ 1.500, o militar está lá na reserva, de prontidão, com salário integral. Por que o Congresso Nacional falou, nós só vamos apreciar a reforma da Previdência quando vier a reforma dos militares também? E chegou essa reforma ontem e causou um estrago no Congresso Nacional. O governo vai ter muita dificuldade, porque se ele quer rever a carreira dos militares, ele faz um projeto separado. Por favor, a parte, deputado. Pode falar, deputado. Só para lembrar, e vou falar do Exército Brasileiro, que é a instituição que eu pertenço e represento, que é uma das poucas instituições no país que aceitam negros, magros, gordos, mulheres, ricos, pobres. Lá é democrático. O Exército não difere salário, homem e mulher. Não procure entender mesmo. melhor. Não podia. E essa reserva de ter a aposentadoria integral é para aqueles que conseguirem chegar lá, que não morrerem no meio do caminho em prol do serviço do país. Muito obrigado. Ninguém está morrendo, deputado. O senhor está falando como se a gente estivesse em guerra. Quem que está morrendo? Quem que está guerreando nesse momento? Todo mundo vai se aposentar tranquilamente, não se preocupa não, ninguém vai morrer. Nós não estamos guerreando. Eu quero ver como é que vai ficar
a vida do trabalhador brasileiro depois desse desastre do governo Bolsonaro. Deputado, Vossa Excelência. Esse governo... Encerrou o seu tempo. Esse governo, além de estar acabando com a vida, com os direitos dos trabalhadores, dos pobres, está também trazendo problemas para os ricos, para o agronegócio, para os fazendeiros. Eu quero saber aqui nessa casa, quem defende o agronegócio, o que está achando dessas medidas que está mandando embora os parceiros comerciais, deputado, do Brasil. Não tem mais tempo, deputado. Eu estou aqui... Mas o senhor está falando ainda. Eu estou extrapolando. Quando o presidente deixar, eu vou falando. O senhor está falando, ué. Então, acabou já. Deixa eu falar também. Então o senhor se inscreve e vem falar. Vou pedir para que Vossa Excelência obrigado, obedeça o regimento. Não, deputado.